você de fato tem a real dimensão de todos os males que a mágoa pode trazer para a tua vida, eu sou o professor Paulo Candé e estou aqui hoje para conversar contigo sobre isso. Esse vídeo ele vai ser um pouco diferente daqueles que normalmente a gente faz, porque a gente vai fazer uma clara divisão entre aquilo que a gente vai falar sobre mágoa no nível mais espiritual, pessoal, e uma segunda parte, onde nós vamos nos referir especificamente ao aspecto da medicina oriental, da fisiologia humana, do metabolismo, tudo isso. Então, se você é daquele tipo de pessoa que eu não gosto desse negócio de filosofia, já vem com esse negócio de autoajuda, eu não gosto desse negócio, aí vai falar de Deus e tal. Então, se você é daquele tipo de pessoa que quer ir logo para a parte prática, funciona assim, a mágoa é questão de hormônio e tal, então o que é que eu aconselho a você? Pula logo esse vídeo para esse ponto aqui, ó. Então, a partir desse ponto vai ser só a parte que nós vamos falar sobre a questão relacionada à medicina oriental e saúde física, tá bom? Aquele que quer conhecer-se profundamente e até mesmo o ponto de aprender para adquirir condição de ajudar uma outra pessoa, então parabéns para você, tamo junto agora. Então eu queria convidar você, nesse momento, tentar entender o que é que o homem mais sábio e mais rico da história de toda a humanidade falou, e eu estou me referindo evidentemente ao rei Salomão. Então, no livro de Provérbios da Bíblia, no capítulo 17, versículo 22, ele diz assim: o coração alegre é como o bom remédio, mas o espírito abatido seca até os ossos. Vamos por partes. Basicamente o que ele está dizendo aqui é o seguinte: secar até os ossos é morrer. O que é que seca até os ossos? Um cadáver. Então ele está dizendo o que é que você precisa fazer para secar como um cadáver. E evidentemente ele está se referindo não é especificamente ao corpo físico, mas à tua alma, ao teu interior. Querem ver uma coisa? O coração alegre, ele sabe perdoar. O coração alegre, ele é tão grato que ele não guarda mágoa. Da mesma maneira como os cientistas japoneses descobriram em 1995 que o sentimento perfeito a levar a nossa frequência mental a níveis de constante bem-estar é a gratidão, o contrário acontece quando você guarda mágoa. O que é que a mágoa leva a qualquer pessoa? A morte da própria alma. Se você sente mágoa, você concorda comigo que você está ressentido. O que é ficar ressentido? Quando eu digo assim, por exemplo, relembrar, lembrar de novo. Quando eu digo recomeçar, começar de novo. Quando eu digo ressentir, eu digo sentir de novo. A pessoa que guarda mágoa, ela a cada momento está sentindo algo que machucou ela. Para pensar numa coisa. Alguém te magoou, e aí você guardou a mágoa. Alguém te machucou, e aí você guarda a mágoa. Percebe que cada dia que você relembra desse momento é mais um dia que você está se machucando. Quantas vezes a pessoa te machucou? Uma. Imagine que você passa um ano se lembrando dessa única vez que a pessoa te machucou. Um ano tem 365 dias. Então a pessoa te machucou uma vez e, ao contrário, você ficou se machucando 365 vezes. Percebe? Ressentir. Sabe uma coisa que as pessoas desconhecem? Todo mundo possui dentro de si algo que é uma barreira para o perdão. É uma barreira.
é uma barreira que está dentro de todo mundo, que é o maior empecilho que existe para o perdão, para você olhar para o outro e perdoar. E por que é que a gente precisa perdoar? Porque quando você perdoa, automaticamente você para de se magoar. Mas que empecilho é esse para você perdoar? É uma palavrinha que, muito embora seja pequenininha, mas é extremamente poderosa. É o ego. Existe uma passagem que eu acho muito bonita, na minha opinião. É uma passagem muito bonita, uma passagem da Bíblia. Que um discípulo de Jesus chega e pergunta assim: mas mestre, quantas vezes devemos perdoar? 7 vezes? E ele diz assim: em verdade vos digo que deveis perdoar 70 vezes 7. Ou seja, não é que você vai perdoar 490 vezes. O significado disso é: você sempre deve perdoar. Então eu acho isso belíssimo. Esse dito está completamente congruente com esse dito de Salomão: a mágoa destrói as pessoas e, portanto, destrói o mundo. Muito foi destruído nesse período de isolamento, de pandemia e tal. Mas o principal patrimônio que foi destruído é justamente a relação entre as pessoas. Muitas vezes, algo que é como cristal, muito delicado e fino, foi quebrado. A ligação que é criada a partir do amor. Existe um dito chinês que diz assim: a mágoa destrói os intestinos. Daqui a pouco vocês vão entender. Presta bem atenção no que eu vou te dizer. Tudo que prende a sua atenção torna-se o seu mestre. Se a mágoa prende a sua atenção, quem vai ser sua mestra vai ser a mágoa. Então o que é que você tem que fazer? Use aquilo que você tem de mais forte dentro de você para derrubar esse muro do ego e voltar a criar as ligações que você guardava no seu coração como se fosse o maior tesouro e que foram quebradas justamente porque no meio do caminho tinha esse empecilho chamado ego. Então comece fazendo o seguinte: se tudo que prende a sua atenção torna-se seu mestre, faça com que o arrependimento, o desejo de perdoar, aquilo que te impele para frente, para dar um abraço, para pegar o celular e ligar: fulano, estou com saudade de você. Para que você deixe isso que te impele a fazer todas essas ações movimentadas por bons sentimentos, isso sim te movimente a fazer o que é certo. E ao derrubar essa barreira do ego, o seu coração volte a se expandir. E para encerrar essa nossa primeira parte, eu encerro dizendo o seguinte: nós vivemos na época do engano e da divisão. Então não permita que o teu ego continue colocando mais engano na tua cabeça e no teu coração e reunindo o que foi separado. Pensa bem nisso. Agora, para a gente entender sobre a mágoa no nível da saúde, da medicina oriental, eu queria te convidar a me acompanhar aqui para a nossa tela. Você que já acompanha o nosso trabalho, seja no YouTube, no Telegram, já está familiarizado aqui com o nosso gráfico do círculo da água. Mas para quem está entrando pela primeira vez, só uma explicação bem rápida. Isso aqui é um instrumento extremamente importante para quem lida com acupuntura e medicina oriental, aonde ele explica aqui que nós temos 5 vísceras e 5 órgãos no nosso corpo que se relacionam a 5 elementos. Que elementos são esses? Aqui, como vocês podem ver: água, madeira, fogo, terra, metal. Vocês que já conhecem sabem que esse círculo que está em azul é chamado de ciclo de geração. Então, para você que está vendo pela primeira vez, para entender bem, funciona da seguinte maneira. Vamos começar aqui da água.
A água, você tem um órgão e uma víscera. Então, no caso, bexiga e rins. Na madeira, um órgão e uma víscera, vesícula biliar e fígado. E assim por diante. Como é que a gente vai entender isso aqui? A madeira, por exemplo, uma plantinha. Você quer que ela cresça, não tem que regar. Com o que você rega, não é com água. Então você disse que a água nutre a madeira. Seguindo o ciclo, a madeira nutre o fogo, porque se você alimenta o fogo com madeira, ele vai ficar vivo. O fogo nutre a terra nutre o metal nutre a água e assim por diante. Mas o que é que isso tem a ver com água? Olha só, nós aprendemos dentro da medicina oriental que todo sentimento gera uma energia. Aí, guarde na cabeça o seguinte: todo pensamento gera um sentimento. Todo sentimento gera uma energia e uma ação. Claro, tem sentimentos que são bons, saudade, amor, e tem sentimentos que são ruins, raiva, ódio, mágoa. E o que é que a gente precisa saber? Se todo sentimento gera uma energia, da mesma maneira que tem sentimento bom e sentimento ruim, também vai ter a energia que a gente vai gerar que é ruim e a energia que é boa. E o próximo ponto que a gente precisa entender é: essas energias, elas vão para algum lugar, elas não ficam perdidas. Quando você gera uma energia, é como uma usina hidrelétrica, por exemplo. A água passando pelas turbinas da usina não vai gerar energia elétrica? Da mesma maneira que uma usina ela gera uma energia, no nosso corpo, o que é que representa a usina? Os sentimentos. Nesse caso específico que nós estamos nos referindo. Existem outros casos onde outros sistemas geram energias. Mas especificamente, todo sentimento vai gerar energia. E toda energia vai ficar armazenada em algum lugar. Estão acompanhando o raciocínio até agora? Beleza. Só que como a gente está hoje especificamente tratando de mágoa, é sobre esse tipo de energia que é gerada a partir da mágoa. Então, muito bem, a pessoa sentiu-se magoada. Ela começa a produzir uma energia, a gerar uma energia. E essa energia que foi gerada com a mágoa, ela vai ficar armazenada em algum lugar. E aí eu pergunto, aonde é que essa energia que foi gerada pela mágoa fica armazenada? O que é que vocês acham? Quem que adivinha? Vá aqui no sentido anti-horário, voltando a partir da água. Você não vai encontrar o metal, não é isso? A energia que é gerada na mágoa, ela tende a se coadunar com a energia do metal. No sistema, aqui, especificamente, essa energia que a mágoa gerou, que se coaduna com o metal, naturalmente ela vai ficar armazenada, sabe aonde? Nos pulmões. Aí você pode perguntar assim: então quer dizer que se a energia produzida pela mágoa fica nos pulmões, então quer dizer que a pessoa que tem problema respiratório tem problema de mágoa? Muitas vezes. Mas não é só nesse ponto que eu quero chegar. Ainda há pouco, que foi que eu falei? Eu disse que a mágoa destrói os intestinos. Veja só que coisa interessante. Uma pessoa magoada nunca é feliz, nunca se sente feliz. Existem os chamados hormônios da felicidade. Guarda aí. Usa uma siglazinha que você nunca vai se esquecer. Cedo, com S. S de serotonina, E de endorfina, D de dopamina e O de ocitocina. Por que eles são chamados de hormônio da felicidade? Porque se o seu organismo tem deficiência na produção deles, você não vai conseguir ser uma pessoa feliz. Por mais bens que você tenha, por mais que você seja cercado de pessoas maravilhosas, mas você nunca vai se sentir feliz. E o que é que isso tem a ver com o que a gente está falando? Em cada sistema desse, água, madeira, fogo, terra, sempre vai ter alguém que recebe a energia e alguém que envia. Vou pegar um exemplo aqui para vocês entenderem. A água. A água, você tem bexiga e rins.
No sistema da água, quem é que nutre a água? Não é o metal? Quando o metal nutre a água, quem é que recebe essa energia do metal na água? São os rins, que é quem recebe. Agora, na água, quem é que manda energia para a madeira? É a bexiga. Então sempre vai ter em cada sistema alguém que recebe e alguém que envia, sempre. Mas a gente não está falando de mágoa. No sistema do metal, vocês já entenderam que o pulmão recebe. Se o pulmão recebe, quem é que envia? O intestino grosso. Mas o que é que o pulmão está recebendo? Uma energia ruim que veio da mágoa. Quando essa energia chega no intestino grosso, olha só o que é que acontece. Aproximadamente 85% de toda a endorfina produzida no nosso organismo é produzida no intestino. Perceberam agora? Então, se o sistema do metal recebe uma energia que não é boa, que é a energia produzida pela mágoa, no pulmão, ele começa a ter dificuldade, dentre outras coisas, na produção de endorfina. Mas sabe uma outra coisa que acontece? Com toda certeza você já ouviu uma frase assim: ah, fulano está enfesado. Isso é realmente o que parece. Se fulano está enfesado, fulano está cheio de fezes. O que é que está cheio de fezes? Fezes não são ricas em toxinas? Se o seu sistema do metal ele está fraco por ter sido sobrecarregado com essa energia da mágoa, o sistema ele não vai ter força suficiente para movimentar-se, eliminar essas fezes e começar a dar ensejo ao surgimento de uma coisa chamada encrustação fecal. Se você quiser saber o que é isso, comenta aqui que a gente pode explicar. Para você ter uma ideia, você sabia que um ser humano médio, por conta da incrustação fecal, pode chegar a reter no próprio organismo até 7 kg de fezes? Você sabia disso? E não obrigatoriamente a pessoa está com o intestino preso. Não, muitas vezes isso não tem nada a ver. Porque o nosso intestino ele é corrugado. Escreva aí no Google e coloca assim: cano corrugado. Que normalmente o cano para eletricidade é corrugado. Aí você vai começar a entender o que é que significa o nosso intestino ser corrugado. E por que isso provoca tantos problemas que a gente poderia resolver muito facilmente hoje em dia. Esse mapa aqui do ciclo da água, o pessoal do Telegram já recebeu isso, já tem dias. Isso aqui é uma ferramenta que mesmo para você que é uma pessoa leiga, que não é acupunturista, que não é terapeuta, só de colocar os olhos aqui nesse gráfico, já começa a entender tanta coisa. Com toda sinceridade, eu espero que essa nossa conversa de hoje tenha começado a abrir tua mente e tua visão para muita coisa e te instigado a não só estudar mais, interagir mais com a gente, perguntar. Como eu sempre digo, quem sabe se uma pergunta sua não pode dar origem a um vídeo aqui. Se você gosta do nosso trabalho, se você aprecia, se você acha que é importante, eu lhe peço que considere passar a ser um nosso patrocinador. E você pode fazer isso acessando o nosso Apoia-se, que está aqui embaixo na descrição. Nós ficamos muito agradecidos. Se você ainda não conhece o nosso Telegram, também está o link aqui embaixo para você acessar. Vá no nosso Instagram, expulsa a mágoa de dentro do seu coração e vença o próprio ego. Um grande abraço a todos e nós nos veremos no YouTube, no Telegram ou lá no Instagram. Muita paz.